A Revolução Industrial é um dos legados que recebemos do século XVIII, juntamente com o pensamento iluminista, a democracia representativa conquistada com a independência dos Estados Unidos em 1776 e consolidada algum tempo depois da Revolução Francesa de 1789. E os ideais de liberdade e igualdade jurídica que estão hoje na base da convivência entre as nações e da organização do moderno Estado de Direito. Estudaremos cada um desses processos em vídeos mais adiante, além das guerras napoleônicas, do Congresso de Viena e da emancipação das colônias espanholas da América. Nesse vídeo eu falarei sobre o iluminismo. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Eram chamados indistintamente de filósofos os escritores franceses do século XVIII que provocaram uma verdadeira revolução na história do pensamento moderno. Eles eram inimigos da intolerância e do despotismo e defendiam a liberdade acima de tudo. Eram adeptos do conhecimento científico e condenavam o obscurantismo e o misticismo. Eram defensores da ideia de progresso e procuravam para tudo uma explicação racional. Suas ideias caracterizavam-se sobretudo pela primazia dada à razão. Os filósofos atacavam o absolutismo monárquico, a intolerância religiosa e os privilégios da nobreza. Suas ideias abriram caminho para diversos movimentos sociais, entre os quais a Revolução Francesa, que pela sua amplitude e profundidade marcaria o início da era contemporânea, pela promessa de livrar a humanidade do que chamavam as trevas e trazê-la às luzes da razão por meio do conhecimento e da educação. Esses filósofos foram chamados de iluministas, e o movimento em seu conjunto de iluminismo ou ilustração. A época em que viveram, por sua vez, passaria a ser conhecida como o século das luzes. Falarei um pouco agora sobre o triunfo da razão. O iluminismo representou, na verdade, o momento culminante de um processo que começou no Renascimento de afirmação da razão como base do conhecimento. No século XVIII, esse processo ganhou um aspecto essencialmente crítico. A razão passou a ser usada para a compreensão do próprio indivíduo e de seu contexto social. Tal espírito difundiu-se em reuniões realizadas em espaços públicos como clubes, cafés e salões literários. Assim como os fenômenos físicos, diziam os iluministas que as relações entre os indivíduos também são regidas pelas leis da natureza. Para eles, todos os seres humanos nascem iguais e são portadores de direitos naturais. As desigualdades teriam sido provocadas pelo próprio ser humano no processo de formação da sociedade. Assim, para corrigir as desigualdades, tornava-se necessário mudar a sociedade e garantir os direitos naturais do indivíduo, entre os quais a liberdade, a igualdade perante a lei e a livre posse de bens. Era preciso, então, suprimir a escravidão, a injustiça, a opressão, as guerras, etc. Falarei um pouco agora sobre o absolutismo no banco dos réus. Podemos dividir os pensadores iluministas em dois grupos, que são os filósofos que se preocupavam com os problemas políticos e os filósofos economistas. Os principais filósofos franceses foram Charles de Secondat, conhecido como Barão de Montesquieu, François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Denis Diderot. Montesquieu publicou em 1721 as Cartas Persas, em que ridicularizava certos costumes e instituições da Europa. Em 1748 publicou Do Espírito das Leis, um estudo sobre formas de governo em que destacava a monarquia inglesa como modelo a ser seguido e recomendava como única maneira de garantir a liberdade a independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Falarei um pouco agora sobre os três grandes pensadores iluministas mais conhecidos, que foram Voltaire, Rousseau e Diderot. Crítico mordaz da igreja e do absolutismo, Voltaire foi perseguido, exilado e preso várias vezes. Na Inglaterra, publicou cartas inglesas com ataques ao absolutismo e elogios à liberdade existente naquele país. Suas ideias exerceram grande influência não só entre os pensadores da época, mas também entre governantes. Alguns deles, como Catarina II da Rússia e Frederico II da Prússia, mantiveram uma intensa correspondência com o filósofo. Nascido em Genebra, Jean-Jacques Rousseau foi, entre os iluministas, o crítico mais radical das desigualdades sociais e do absolutismo. Em seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, afirmou que a igualdade em que viviam originalmente os seres humanos tinha sido destruída com o surgimento da propriedade privada. Seu livro mais famoso, entretanto, seria O Contrato Social, no qual propõe uma sociedade baseada na justiça,
acredita na igualdade e na soberania do povo. Para ele, portanto, o povo e não o rei é que era o verdadeiro soberano. Ao contrário de Montesquieu, Rousseau defendia a república como sistema ideal. Em sua opinião, os governantes eram meros funcionários do povo, o soberano e executores da vontade geral. Esse conceito de vontade geral referida ao povo teve grande influência sobre revolucionários franceses de 1789, como Robespierre. Diderot, por sua vez, foi o grande responsável pela organização da Enciclopédia, que foi uma obra monumental em 28 volumes, publicada entre 1751 e 1772, com a ajuda do matemático Jean Leron d'Alembert e de muitos dos novos pensadores e escritores. Um de seus principais propósitos era reunir o conhecimento humano em uma única publicação. Proibida pelo governo por divulgar as ideias iluministas, a obra passou a circular clandestinamente. No próximo vídeo eu falarei sobre o liberalismo econômico. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.